a questão estática. Nossa, veio a mensagem de que estava gravando e falou bem alto no meu ouvido, tomei um susto aqui. É, eu vou falar um pouco sobre como que correlações estatísticas aparecem na mecânica quântica, principalmente devido ao caráter bosônico e fermiônico das partículas. Vai ficar um pouco mais claro mais no final da minha apresentação. E como que isso serve de interesse para a gente estudar modelos físicos, né? Bem, bom, vamos ao sumário da apresentação, certo? Eu basicamente vou falar de três tópicos bem gerais, certo? Isso não significa que vai ser curto, vão ser coisas curtas, vão ser um tantinho longos assim, mas eu vou tentar deixar tudo mais, como é que fala, mais palatável possível, tá? Vou falar do que são correlações e vou falar de uma alternativa das correlações, que são as funções de correlações. Vou falar como que a gente pode usar isso dentro de um sistema quântico, mais genericamente um sistema de emissão e detecção de partículas, né? E como que a gente calcula funções de distribuição para ajudar a gente a calcular essas funções de correlação que vão ficar mais claras daqui a pouco, tá? Então vamos começar. Bom, correlações e funções de correlação. Bom, o que são correlações, né? Genericamente, correlações são relações aparentes ou não entre eventos ou variáveis aleatórias, certo? Né? Eu vou dar um pouquinho de introdução formal aqui, já certo um pouco mais sobre significados, etc. Né? Dada duas variáveis aleatórias x e y descrito pelas probabilidades conjuntas delas, tá? X e Y aqui. Deixa eu trocar aqui meu lápis aqui. X e Y, dada pela distribuição de probabilidade conjunta dessas variáveis, certo? A correlação dessas variáveis vai ser dada pela normalização da sua covariância, certo? Pelos que a gente chama de variâncias, né? Ou incertezas, né? Para gente que é mais físico, a gente está mais acostumado com isso, né? E a covariância tem essa definição dada em 2, certo? E as variâncias têm as seguintes definições, certo? Onde esse par eu não queria chamar de braquete, né? Porque isso é mais da mecânica quântica, mas enfim, a gente vai acabar mergulhando nisso, vou chamar de braquete mesmo. Tá definido, esses braquetes eles estão definidos por essa integral, certo? Esse ômega aqui só por completeza é o domínio onde estou integrando essas coisas, tudo bem? E naturalmente essa distribuição normalizada, certo? Ok. Um exemplo aqui rapidamente de uma distribuição, se eu tenho uma distribuição gaussiana, tá? Uh, se eu gero dados aleatórios, como eu fiz aqui para x e para y, né? Como as distribuições para duas variáveis gaussianas elas são naturalmente, como é que fala, acabam se tornando independentes por definição, que são exponenciais, né? As exponenciais você consegue separar ela na multiplicação de duas outras exponenciais. Você obtém um gráfico desse tipo para os eventos, né, das correlações dessas duas variáveis, certo? Né? Você vê que elas estão distribuídas de forma circular da origem, e se vocês já estudaram estatística, vocês sabem que significa que praticamente não há desvio, tipo, não existe uma relação muito bem definida entre essas duas variáveis, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de você obter uma distribuição que, em vez de fazer, por exemplo, esse círculo que eu vou escrever aqui, ela, sei lá, fazer uma elipse assim, por exemplo. Pode fazer de outra cor aqui.
certo? Da, da, desses dados eles estarem distribuídos de forma mais diagonal, assim ou de qualquer forma que você pode encontrar, certo? E aí a gente diz que existe uma relação entre esses dados muito bem perceptível, certo? Mas é bom tomar cuidado quando a gente fala de correlações, porque às vezes pode acontecer de dois eventos que a princípio não têm relação nenhuma, por consequência, por mero acaso de verdade, acontecerem delas estarem correlacionadas. Né? Por exemplo, tem esse site, que ele é muito bom, que ele fala de correlações espúrias, né? Ele mostra que o número de pessoas afogadas numa piscina segue na mesma quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Significa que as duas coisas estão relacionadas? Não, né? Ou sei lá, o que vocês preferirem acreditar também, né? Tem gente que usa muito isso para defender coisas, para defender remédios que não funcionam, para defender tratamento precoce para Covid-19, essas coisas não funcionam, tá, gente? Mas a gente não precisa somente ficar reservado a aquela definição mais clássica de correlação. A gente pode definir correlações em termos do que a gente chama de funções de correlações. A gente pode definir as distribuições marginais de x e y, certo? Dessa seguinte forma, que é como se eu estivesse pegando toda a carga de probabilidade e vendo como que ela se comporta para uma variável apenas, certo? E definir a função de correlação dessas duas variáveis como a razão da distribuição de probabilidade que eu vou chamar, opa, conjunta, sobre as marginais, certo? Como a gente viu no caso gaussiano, como, por exemplo, diretamente a distribuição de probabilidade conjunta de x e y para a distribuição gaussiana vai ser o produto da gaussiana de x com a gaussiana de y, então essa razão aqui é 1. Mas não necessariamente isso é verdade. Não necessariamente você consegue resolver essas integrais analiticamente também. Às vezes, fazer essas coisas dá um nó. Mas a gente pode estudar correlações também usando essa função, certo? E beleza. Qual que é a diferença entre essas duas? Basicamente o cálculo mesmo, porque elas a princípio vão dar para a gente um significado bem parecido, né? Que é como que se relacionam essas duas grandezas, certo? E, bom, a distribuição, as correlações de x e y, elas são úteis, na verdade, para quando a gente não conhece direito a distribuição de dados, a gente está supondo que existe alguma coisa por trás, né? E para tratar dados em geral, certo? Mas as interpretações que podem vir a respeito disso, elas podem ser dúbias, porque como a gente viu ali, a gente viu lá que aparentemente existia uma correlação entre pessoas morrendo afogadas na piscina e o Nicolas Cage aparecendo em filmes. E a função de correlação, ela é mais útil quando a gente conhece de fato a função de correlação que está ali atrás regendo o que você está medindo, certo? E essa função de correlação eu defini para duas variáveis aleatórias, mas eu posso definir para quantas eu quiser da mesma maneira, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso já é. Tratar de duas variáveis aleatórias já é complicado o suficiente, tratar para três ou mais é muito ruim. E como a gente vai estar falando de dados que a gente vai estar medindo, medir correlação de duas, por exemplo, de duas partículas sendo emitidas por uma fonte em colisões de íons pesados, já é muito chato. Né? Tem muita técnica estatística por trás. Você, por exemplo, medir 3, 4, 5 partículas correlacionadas, isso começa a ficar horroroso, certo? Então vamos nos concentrar em distribuição de duas partículas, tá? Ou melhor, de duas variáveis a partir de agora. Vou falar de partículas daqui a pouco, tudo bem?
Então, o que é o sistema físico de interesse que a gente está querendo tratar? Certo? De forma mais genérica, a gente vai considerar uma fonte emissora de partículas, onde essas partículas elas estão sujeitas a distribuições quânticas. A gente está no reino quântico, no reino microscópico, certo? Nesse nosso modelo, a gente vai considerar que existam dois detectores medindo, captando essas partículas, certo? Mas, que nem eu comentei anteriormente, você pode ter mais detectores para caso você queira estatísticas para 3 partículas, para 4, para 5, mas isso começa a ficar meio ruim de fazer as contas. Tudo bem? O esquema que a gente tem é mais ou menos esse aqui, certo? A gente tem uma fonte, certo? E dessa fonte, elas estão. Se a gente pega 2 pontos aleatórios nessa fonte, esses pontos eles estão emitindo partículas, certo? Que estão sendo detectadas por esses detetores 1 e 2, certo? E que são representados por essas retas em amarelo, certo? Esses esses K1A e K2B são os momentos que essas partículas estão sendo emitidas por esses pontos, certo? Mas temos o seguinte: a função de onda, certo, das partículas, ela, principalmente a partícula livre, né? Ela é um negócio que permeia todo o espaço. Então, por exemplo, você tem uma amplitude, por exemplo, de probabilidade, uma função de onda sendo emitida, por exemplo, daqui, certo? Que eu vou desenhar de verdinho claro aqui. Só que ela não tá assim, né? Ela não tá indo assim, ela tá, tipo, permeando o espaço todo, né? Certo? Então você vai ter um resquício de amplitude de probabilidade dessa partícula ser encontrada aqui, simplesmente por efeitos quânticos, tá? A mesma coisa acontece com as partículas que estão sendo emitidas em B. Elas não são detectadas só em 2, mas elas têm probabilidade de serem detectadas em 1 também. Isso por puramente efeitos quânticos, tudo bem? Então, por conta desses efeitos quânticos, nessas amplitudes de probabilidade de emissão e detecção dessas partículas, cada um desses detectores terá amplitude de probabilidade em si dada pela soma de cada um desses caras aqui, A e B, tá? Então, a amplitude no detector 1 vai ser dada por partículas sendo emitidas no ponto A e no ponto B, e no detector 2 também. Tudo bem? Certo? Eventualmente, vocês poderiam considerar mais pontos aqui de emissão. Obviamente, tem mais pontos de emissão aqui, mas a gente vai se concentrar em 2 pontos, tá? A gente vai se concentrar em estar medindo 2 pontos, certo? E eu não vou entrar em detalhes sobre a aparelhagem experimental que permite a gente fazer esse tipo de análise, certo? Porque isso aqui já vai ser complicado o suficiente. Entrar em tantos detalhes assim não vai valer uma pena por hoje, tudo bem? Mas vamos lá. A gente vai definir as intensidades, né, dessas amplitudes e como módulo quadrado dessas amplitudes A que eu defini aqui em cima, tá? Isso é basicamente a probabilidade desses eventos acontecerem. Tudo bem? E vamos pegar a média temporal dessas amplitudes de probabilidade, porque quando a gente está medindo nos detectores, a gente está medindo, tipo, a gente está contando, a gente está contando numa média temporal, tá? A gente está fazendo tudo em média temporal. Então, a gente vai definir a função de correlação para esse sistema como a média do produto das intensidades de I1 e 2, lembrando que o I1 é a amplitude de probabilidade que eu estou detectando nesse primeiro detector aqui, esse detector que eu estou chamando de 1, e 2 vai ser a amplitude de probabilidade que eu estou detectando nesse segundo detector, tudo bem? E essa é a função de correlação. Ela eventualmente pode depender da posição, do momento, depende do que você tiver variando no seu sistema, tá? E, bom, o número médio de partículas por unidade de tempo que chegam nos detectores, eles são diretamente proporcionais
as intensidades de probabilidade que estão chegando nos detectores, que por sua vez são proporcionais às distribuições de partículas quânticas mesmo, as distribuições de probabilidade, certo? E o uso de funções de correlação aqui é super interessante porque a gente pode comparar os nossos resultados experimentais com resultados analíticos a fim de conseguir determinar parâmetros da minha fonte, certo? Por exemplo, eu quero determinar o tamanho da minha fonte, que é uma coisa que a gente vai falar aqui um pouco mais depois. Mas eu posso determinar, caracterizar na realidade, quais que são qual que é a geometria da minha fonte. É isso que eu estou querendo dizer. E a gente pode determinar outras coisas também, né? E assim, essa média desse produto aqui, né, que eu coloquei aqui em cima, é porque eu imagino que vocês possam estar mais à vontade com a ideia da média temporal de cada uma dessas intensidades, mas pegar a média do produto pode ser um pouco esquisito, né? Mas isso mede para mim a distribuição de probabilidade conjunta dessas duas partículas, certo? É... Então ela está ligado com a distribuição de probabilidades conjuntas que a gente definiu lá em cima, na parte que eu fiz as definições estatísticas, e aí a gente consegue montar a função de correlação, tá? Dados os modelos mais simples, certo? Eu consigo caracterizar, né? Tipo, dar uma expressão analítica para essa função de correlação, né? Por exemplo, eu posso tomar um exemplo de fonte caótica, onde, né, a partícula ela vai ter uma amplitude de probabilidade de ser produzida na fonte ou uma amplitude de probabilidade de se propagar até o detector, né? Então, a amplitude de probabilidade dela ser emitida, né? Se eu posso, considerando que a fonte é caótica, eu posso determinar ela por um exponencial de K RJ, onde esses parâmetros aqui são o momento em termos de número de onda e os raios vetores, né? O módulo dos raios vetores dessas partículas partindo até o detector. E esse método é conhecido, eu já vi que eu cometi um errinho aqui, conhecido por interferometria de partículas ou interferometria HBT, certo? Justamente porque você está medindo interferências no teu sistema, interferências que existem ali entre os detectores, certo? É mais ou menos essa a ideia, tudo bem? E vamos pegar um pouco de história aqui, certo? Na década de 50, né, esses físicos chamados Humber Brown e Twist, né, eles desenvolveram esse aparato que eu mostrei para vocês agora para determinar a dimensão da estrela, a dimensão angular da estrela Sirius, certo? Né? Eles levantaram um gráfico da função de correlação que eu apresentei para você em função da distância dos detectores, né? Imagine que eu tenho esse esquema aqui, né? Eles conseguiam apontar os detectores para essas regiões, para as extremidades dessa estrela, certo? E eles meio que conseguiam controlar essa distância D entre os detectores, certo? Eu não vou fazer a derivação dessa conta aqui, porque ela também ela é meio chatinha e acabar perdendo muito tempo se eu fizer isso, tudo bem? Esses aqui são os detectores, né? Você vê que você tem essas placas aqui de detecção aqui, né? E ele conseguia medir ele conseguia controlar a distância entre esses dois detectores, e com isso eles conseguiam montar a função de correlação em função desses detectores para conseguir determinar os parâmetros da fonte que estava emitindo os fótons, né, na verdade, né? Então a estrela está medindo, as partículas que essa estrela está emitindo é fóton, né? Desculpa por não ter comentado, ter perdido essa parte. Mas eles conseguiam medir esses fótons, certo? E determinar as correlações entre esses fótons, né? Ele montou esse gráfico dessa função de correlação CGD normalizada. Né? Isso aqui é um gráfico, como é que fala, do artigo em que eles apresentaram esse método, certo?
E eles conseguiram determinar a dimensão angular da estrela Sirius, certo? Eu não lembro exatamente agora qual que foi a precisão que eles fizeram isso, mas eu lembro que era compatível, certo? Porém, a comunidade científica na época não achou muito legal esse método, não confiaram muito, porque faltava pouca base, desculpa, faltava base quântica a princípio, né? Parecia só. Como eles fizeram os experimentos com fótons, né? Poderia só ser coisas óticas, né? A princípio, mas eventualmente eles derivaram uma formulação quântica de fato para isso e viram que dava certo, certo? E engraçado que, independente desses dois caras, certo? Cientistas, né? Mais especificamente um cientista chamado Goldhaber, eles observaram os mesmos tipos de correlação, certo? Na distribuição angular de pions produzidos em colisões de íons pesados em acelerador de partículas, como o Bevalac e a LBL, certo? Por que, né, pion, né? Porque pion, eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma partícula extremamente abundante em colisões de íons pesados. Você pega, por exemplo, colisão de ouro-ouro, chumbo-chumbo, etc. Vocês vão ver que essas colisões elas produzem uma quantidade gigantesca de pions. Então, tem estatística para dar com pau nesses sistemas. Então, é uma coisa que dá para fazer, certo? Porém, a gente tem várias complicações quando a gente vai tratar de colisões de íons pesados, né? Porque as partículas podem interagir eletromagneticamente, certo? Elas podem ter coisas ali manchando, etc., as suas funções de correlação por conta de efeitos que podem estar aparecendo ali, certo? Nem eu disse mais uma vez, efeito eletromagnético. E assim, mas as correlações, é, no caso da detecção de partículas, ela sempre se sobressai muito mais, certo? Sempre é muito maior, certo? E essas correlações, elas aparecem principalmente pela natureza bosônica ou fermiônica dessas partículas. Eu vou mostrar aqui, mas por que com a derivação desses pontos, né? Então, a gente tem mais ou menos esse esquema aqui. Ele está muito simplesinho, então eu vou completar um pouco ele, tá? É basicamente o mesmo esquema que eu mostrei para vocês na detecção de fontes para estrela, mas aqui isso aqui é dentro de um colisor, certo? Você tem uma fonte, certo? E você tem os detectores. No caso, você está no colisor de partículas e aconteceu uma colisão de íons pesados aqui, certo? E esses íons pesados formou um amontoado de matéria aqui, certo? E começou a emitir pion. Deixa eu só fazer isso aqui com a corzinha. Começou a emitir pion, 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 etc. E pions de diversas formas. Que tem três tipos de pion, né? Um com carga positiva, carga negativa e um sem carga, né? Em massas aproximadas, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Né? Eu vou ficar um pouco mais na parte teórica mesmo, certo? Então, você consegue fazer as detecções, né? E a aparelhagem experimental me permite olhar para duas partículas que estão sendo produzidas e pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco, né? Como, né? Eu sei que P é uma partícula que você define lá em teoria quântica de campos, mas vamos fingir que depois que essa colisão aconteceu, essas partículas elas estão sendo emitidas de forma que eu posso tratar ela só com mecânica quântica clássica, certo? Então, essas partículas elas vão ter funções de onda que se propagam por todo o espaço. Então, eu tenho uma partícula aqui, certo? Vai ter um resquício de probabilidade de eu encontrar ela aqui, certo? Isso puramente por mecânica quântica, de novo. E isso é o que permite a gente poder usar toda essa discussão aqui de interferometria que que eu estou apresentando para vocês, tudo bem? Aí vamos lá.
vamos calcular essas distribuições a partir dos modelos quânticos que a gente tem, certo? Vamos pegar uma amplitude de probabilidade de uma partícula, por exemplo, partir da fonte, nesse ponto aqui, e chegar nesse detector aqui, certo? Ou também pode ser essa partícula partir daqui e chegar nesse detector, ou vice-versa, certo? É uma amplitude de probabilidade da partícula sair da fonte e chegar no detector, tudo bem? Onde a fonte está nesse x e o detector está nesse x', certo? Eu posso fazer isso de maneira clássica usando uma integral de trajetória, certo? Bom, vamos considerar que nessa emissão da fonte para até os detectores, essa partícula se move aproximadamente clássica, tá? Os caminhos que são diferentes. Desculpa. Aproximadamente livre. Era essa palavra que eu queria falar. A gente pode considerar que os caminhos clássicos eles vão meio que se cancelar, entre aspas, vai sobrar somente a exponencial da ação clássica nessa conta. Tudo bem? E dá para você calcular a ação clássica como sendo a contração do quadrimomento dessa partícula com a diferença das quadriposições. Eu não vou abrir esse cálculo aqui. Tudo bem? Como a partícula está livre, né, o quadrimomento dela partindo da fonte até a detecção é constante. Tudo bem? Então, a amplitude total, amplitude de probabilidade total que eu vou detectar no detetor vai ser dada por uma amplitude de probabilidade relacionada à produção dessa partícula na fonte, que eu estou descrevendo por essa magnitude m exponencial, certo? E mais a amplitude de probabilidade dela andar, né? Porque ela não só apareceu no espaço e andou, ela foi produzida por uma fonte, certo? E somando sobre todos os pontos possíveis dessa. Peraí, a, a amplitude para cada ponto dessa fonte é dada nessa equação 16 aqui. Então, se eu somo sobre todos os pontos da fonte, eu vou ter a amplitude total de uma partícula ser produzida, certo? E aí, tomando o módulo quadrado dela, eu consigo a distribuição de partícula única, de uma partícula ser produzida e ser detectada. Tudo bem? Essa somatória, ela não é uma somatória de verdade, tá, gente? É uma integral, porque tem ponto discreto no espaço, né? A princípio. Né? Pelo menos eu não estou falando de nada tão profundo aqui. Tudo bem? E se eu tenho, por exemplo, uma densidade de focos de fonte, certo? Na minha fonte, eu posso abrir a distribuição de uma partícula da seguinte maneira, tudo bem? Com a equação 18. Com a distribuição de partícula dupla de duas partículas, você vai ter a mesma coisa, certo? Só que eu vou ter a amplitude de probabilidade de uma partícula sair de um ponto e chegar no detector, e a partícula sair de um outro ponto e chegar também no detector, mas não necessariamente no mesmo, certo? Então, eu vou fazer as mesmas considerações, eu vou ter amplitudes de probabilidade de emissão, uma relacionada à partícula 1, outro relacionado à partícula 2, certo? E vou tomar os mesmos procedimentos. Vou montar qual que é a amplitude de probabilidade, e lembrando que agora, como eu tenho distribuição de duas partículas, né, eu preciso saber se elas são fermions ou são bósons, porque se elas forem fermions, a amplitude de probabilidade delas vai precisar ser antissimetrizada, né, ou a função de onda, se vocês preferirem também. E se elas forem bósons, elas vão precisar ser simetrizadas, o que é representado por esse mais e menos e pelas trocas de posições aqui. Não sei se vocês estão percebendo que tem uma troca de posições aqui, certo? E dá para escrever ela mais sucintamente aqui. Mas não quero que vocês fiquem presos a esse cálculo.
né? Mas quero que vocês entendam que, como eu tenho duas partículas, vai ser importante eu considerar se elas são férmions ou se elas são bósons, tudo bem? Então vamos somar de novo sobre todos os pontos da fonte, só que a gente vai ter duas integrais agora, porque você tem duas partículas, né? Então a distribuição de partículas conjunta desses caras aqui vão ser dados pelo módulo quadrado da amplitude, e aí, usando as devidas aproximações, que eu também não vou abrir muito aqui, você consegue escrever essa distribuição de duas partículas aqui, certo? Como a gente está integrando em cima dos pontos da fonte, né, a gente está integrando em cima dos momentos, a gente obtém distribuição de probabilidade no espaço de momentos, tudo bem? Então, beleza. No cálculo que a gente fez aqui, a gente consegue reescrever, né? Tem mais ou menos um passo a passo aqui, a distribuição de duas partículas, para o momento de duas partículas, na verdade, que é como se fosse a distribuição de duas variáveis que a gente viu lá no começo da apresentação, certo? Como o produto de cada distribuição de partícula uma, só que para cada uma das partículas, certo? Para a partícula 1 que eu estou emitindo e para a partícula 2 que eu estou emitindo, vezes esse cara aqui, esse 1 mais ou menos o módulo quadrado desse rotil, onde esse rotil T é uma transformada de Fourier de uma distribuição genérica, a princípio que eu estou definindo aqui, e essa distribuição aqui ela pode ser ou posta à mão, certo? Como a gente vai fazer aqui, ou ela pode ser deduzida de primeiros princípios, como de teoria quântica de campos, ou fazendo aproximações de teoria clássica, de mecânica quântica clássica mesmo, né? Lembrando que eu posso ter uma teoria mecânica quântica clássica de muitos corpos também, né? Porque a teoria quântica de campos é uma teoria de muitos corpos, mas ela é relativística. Mas você pode calcular também com teoria de muitos corpos em mecânica quântica clássica. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, beleza. A gente tinha definido a função de correlação, né, como a razão da distribuição de probabilidades conjuntas, por exemplo, P12 sobre P1P2, tudo bem? Ou o que vocês preferirem. Era a média das intensidades, do produto das intensidades sobre o produto de cada intensidade em média, né? E olhando para essa equação aqui, a gente logo consegue chegar na equação 19, tudo bem? O sinal mais aqui, ele é esse sinal mais e menos, na verdade, esses sinais, eles decorrem do fato das partículas ou serem bósons ou serem férmions, ok? Mais se elas forem bósons, menos se elas forem férmions, tudo bem? E é importante enfatizar que esse C, em geral, ele não vai ter essa forma na equação 19, que a gente fez algumas aproximações aqui, certo? A gente não fez tudo isso de forma muito geral, até porque não dá, tudo bem? Eventualmente a gente vai precisar colocar uma condição à mão e é basicamente, mas essa definição da função de correlação como sendo a razão de uma distribuição de probabilidades conjuntas dividido pelas, pelas probabilidades únicas, isso é sempre assim, tá? Bom, historicamente falando, né, os experimentais, o que eles faziam, né? Eles colocavam esse fator lambda aqui na definição dessa função de correlação. Perceba que aqui na equação 19 não tem, mas aqui nessa outra equação tem. Por quê? Justamente para conseguir suprimir esses efeitos que eu posso ter de correlação que não é devido simplesmente à estatística dessas partículas, né? Por isso que eu dei o nome dessa apresentação de correlação estatística quântica, correlação quântica estatística. Porque eu estou olhando para a estatística das partículas, certo? E eu quero olhar mais para isso. Porém, como vão existir efeitos de interações que não são decorrentes dessas estatísticas,
eu coloco esse lambda, certo? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou fingir que essa distribuição aqui, ela é uma distribuição gaussiana, certo? E vou tomar uma transformada de Fourier dela, né? Tudo em uma dimensão entre aspas, tá? Para gente ver um pouco melhor o que é essa função de correlação, tá? E esse Q aqui, ele é basicamente a diferença dos momentos, certo? Dessas duas partículas. E esse sigma que aparece aqui, certo? É só um parâmetro que a gente coloca a mão na função de correlação, justamente porque a gente está usando uma distribuição gaussiana. E quando a gente parametriza dados de verdade com essas funções de correlação, esse negócio aqui, sigma, ele passa a ser chamado de raio HBT, né? E ele é uma forma de caracterizar a dimensão do sistema, mas, enfim, vou discursar um pouco mais sobre isso depois. Então aqui a gente tem a plotagem dessa função aqui em 20 com lambdas variando, né? As curvas para lambda, desculpa, para lambda não. As curvas acima de 1 são as curvas para bóson, certo? E as curvas para baixo de 1 são as curvas de. Peraí, as curvas para cima de 1 são bósons e as curvas para baixo de 1 são férmions, tudo bem? E lembrando que esse fator que aqui é a diferença de momentos, perceba que quanto mais K1 é igual a K2, para bósons, eu tenho um aumento da curva de correlação, certo? Enquanto que para férmions, quanto mais o momento essas partículas estão próximos uns dos outros, essa função de correlação ela cai, vai caindo, vai diminuindo, né? E isso depende também desse fator lambda. Isso dá para a gente uma coisa que a gente já está cansado de ouvir, que férmions eles não gostam de estar juntos, enquanto bósons gostam de ficar juntos. Então é mais fácil a gente achar bósons ali nos mesmos estados, inclusive estados de momento, do que férmions. É uma coisa que a gente já sabia, mas a gente está vendo aqui graficamente o que isso significa, certo? E eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas a altura, por exemplo, para cada um desses Qs aqui, a altura dessa função, por exemplo, me diz mais ou menos a região de onde que saíram essas duas partículas, certo? Tudo bem? Ok. Isso, isso serve muito para a gente analisar dados de colisões de íons pesados, né? Só que, geralmente, em colisões de íons pesados, né, a gente tem aqui um frame da colisão, a gente tem esses dois núcleos, 1 e 2, certo? E eles vão colidir, certo? Eles normalmente têm um eixo longitudinal da colisão, certo? Que é o eixo da colisão. E o plano transversal a essa colisão, que é basicamente o que a gente chama de direção transversal. Normalmente a gente plota essas funções de correlação em termos dos momentos nessa direção, né? Então, por exemplo, se eu tenho QT, que é o momento na direção transversal, eu ploto C em função de QT e olho para aquela região. Mas se eu tenho o momento na direção longitudinal, eu pego as correlações na direção longitudinal. Tudo bem? E, bom, vou suprimir isso aqui. Isso aqui é um gráfico das funções de correlação de medidas experimentais que a gente obteve lá daquele colisor que eu tinha falado para vocês, o Bevalac. Você percebe que tem um negócio muito parecido com as curvas gaussianas que eu tinha mostrado aqui em cima, né? Isso aqui tá meio craquelado, né? Não é uma curva contínua, porque você não mede partículas tipo com todos os momentos possíveis, né? Então você vai ter meio que um bin, um range, né?
de momentos aqui que você vai medir as partículas, aí você consegue montar essas suas curvas de função de correlação, tudo bem? E para cada dada energia você acaba tendo uma altura diferente, porque o que acontece? Você vai tendo efeitos dependendo das energias que você está utilizando, né? No caso, aqui no gráfico está falando que, por exemplo, essas curvas aqui, eu estou plotando o momento transversal, né? Que é esse Q-perp, né? Pode ser perpendicular também, se vocês quiserem, a menos de 0,10 GeV, certo? E aqui em cima menos que 0,01 GeV, tudo bem? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, tudo bem? Mas enfim, o uso da interferometria HBT nesse sistema de colisões de íons pesados tem como objetivo principal entender se o sistema produzido logo após as colisões se comporta como um fluido, né? A gente tem hipótese de que existe um tipo de matéria que é formada em condições extremas do universo, como, por exemplo, o início lá, né? A gente acha que esse tipo de matéria foi formada logo após o Big Bang, que é o que a gente chama de plasma de quarks e gluons. Né? O que é esse plasma de quarks e gluons? É basicamente, né, eu tenho um sistema com tanta energia, tanta pressão, tanta temperatura, que os quarks, junto com as suas partículas interagentes, que são os gluons, né, que são, um desses gluons são interagentes da força nuclear forte, eles estão desacoplados de tanta pressão, de tanta energia, de tanta temperatura que eu tenho ali, tudo bem? E analisar, por exemplo, o que acontece com o que eu tinha comentado antes, esses raios HBT, quando eu fito esses dados, pode me dar uma ideia se aquele sistema ele está se comportando como um fluido ou se está comportando como uma difusão de gás apenas. Bem, mas a gente sabe que hoje em dia tem bastante evidência que mostra para a gente que o plasma de quarks e gluons ele está ali, está sendo formado e o movimento é coletivo. Isto é, se comporta como um fluido. Tudo bem? E bom, vamos lá. Como que a gente pode calcular essas funções de distribuição? Né? Que isso é um tópico muito intrínseco da minha pesquisa, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou falar mais por cima, né? Como eu sei que essa palestra ela está mais voltada para alunos da graduação, né? Eu vou tentar não extrapolar muito, tudo bem? Até porque eu sei que coisas como segunda quantização normalmente a galera não vê na graduação. Mas vamos lá. A gente vai ver alguns formalismos desses cálculos que permitem a gente calcular essas funções de correlação mesmo, tudo bem? Um método é o método da matriz de densidade, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a matriz de densidade, né, ela generaliza a descrição de estados quânticos de um sistema, né? Porque normalmente, se vocês estão na graduação, normalmente vocês acham que um sistema quântico, ele pode ser completamente representado por um ket, né? Por exemplo, φ. Isso não é verdade. Tá? Se você é da graduação, fique sabendo que isso não é verdade. Que a forma mais geral de eu descrever um sistema é através do que eu chamo de matriz de densidade, certo? E as distribuições de um número fixo de partículas, por exemplo, L, certo? Ele é dado pelo valor esperado do que a gente chama de matriz de densidade L, que é diferente dessa matriz de densidade total aqui do sistema, certo? Isso pode ser no espaço de posição ou no espaço de momento, tudo bem? Esse ρL aqui é basicamente a distribuição de matriz de densidade, como é que fala, reduzida sobre o número de partículas que eu quero observar, tudo bem? E perceba que se a gente estiver descrevendo um estado puro, que é o que os CATs representam, se vocês estão na graduação e não viram isso ainda, vocês ainda vão ver, que esse ρL ele pode ser dado
pelo produto direto de dois cats, que representam esse estado puro, certo? Então, as distribuições de probabilidade vão acabar se reduzindo no módulo quadrado do que a gente chama de função de 1, tudo bem? Isso no espaço de posição, isso no espaço de momento. Então, até aqui, tranquilo, sem nenhum problema. Então, as funções de correlações de duas partículas, né? A gente vai pegar a distribuição de duas partículas e pegar a razão pela distribuição de partículas única, pela distribuição de partículas únicas, certo? Aplicada aqui nessas posições, certo? E você pode ter distribuição de 3, de 4, 5, 6 partículas, quantas partículas você quiser. Mas, que nem eu falei, quando você vai aumentando o número de partículas, a sua estatística vai piorando, tudo bem? Você vai tendo que correlacionar mais dados, isso é muito ruim, tudo bem? E a mesma coisa no espaço de momentos. Então a gente consegue calcular essas correlações diretamente através das distribuições de partículas. Mas o problema é calcular essas distribuições, né? Porque às vezes não é um negócio muito simples. Aí a gente pode também usar o método da distribuição de Wigner. A distribuição de Wigner, ela é basicamente uma distribuição que te permite estudar a mecânica quântica com um espaço de fase, né? Em que um eixo a gente tem as configurações das partículas e num eixo você tem os momentos, né? Lembrando que Q e P aqui são variáveis canônicas, tá? E quando eu falo de canônico, isso vem lá da mecânica clássica, quando você calcula os parênteses Poisson para essas partículas, depois você quantiza isso, tudo bem? Enfim, só um comentário aqui. E você tem essa definição em 23 aqui, usando a mesma densidade de probabilidade conjunta, certo? E as distribuições de L partículas, elas vão ser dadas pelas duas equações aqui em 24. Uma no espaço de posição, uma no espaço de momento. Tudo bem? E aí você usa isso para calcular suas funções de correlação, tudo bem? A gente também pode usar o método de segunda quantização, né, onde a gente define operadores de criação e aniquilação de partículas para tratar sistemas com muitos corpos, tudo bem? Se a gente tem, por exemplo, um estado onde a gente tem K estados possíveis, onde cada um desses N's, N1, N2 até Nk, é o número de partículas que eu tenho naquele estado, certo? E onde cada um desses caras aqui, eles pertencem ao que a gente chama de espaço de Fock, a gente define os operadores de criação e aniquilação, o A psi, o A dagger e o A da seguinte forma, certo? Esses operadores, eles são análogos ao que a gente faz como é que fala? Oscilador harmônico quântico, certo? Que a gente enxerga, né, a questão de você colocar uma partícula no espaço, tirar uma partícula no espaço, como levantar um estado ou abaixar um estado de um oscilador harmônico, tudo bem? Então, a gente tem como definir número de ocupação, só que lembrando que bósons têm funções de onda simétricas e férmions têm funções de onda antissimétricas, você vai impor, a princípio, relações de comutação para bósons e relações de anticomutação para férmions, tudo bem? Então você tem essas coisas aqui. Isso aqui é muito clássico, vocês encontram na literatura isso aqui fácil, tudo bem? A gente também pode definir os operadores, que a gente chama de operadores de campo, como sendo uma soma em todos os momentos possíveis dessas funções aqui, que eu já vou definir que elas são, multiplicadas pelos operadores de criação e aniquilação, certo? Onde essas funções de onda aqui são autofunções de um estado de momento P
para dar da interação que você está trabalhando, tudo bem? E, bom, eu cometi um erro aqui, mais aqui. Esse AM Dagger, ele cria um estado de momento, um estado de spin, certo? Os números quânticos dos sistemas que eu estou trabalhando, eles estão todos acoplados dentro das definições que eu estou fazendo, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, tudo bem? E a gente define as relações de comutação e anticomutação para férmions da seguinte maneira, na equação 31, e abrindo as contas, você percebe que os operadores de campo, eles vão trabalhar no espaço de posições, enquanto os operadores de criação e aniquilação, eles trabalham criando partículas com momentos, os campos, eles vão trabalhar criando partículas em pontos do espaço, tudo bem? Então, quando você dadas essas definições aqui que eu dei em 32 e em 30, vocês conseguem montar as distribuições de probabilidade no espaço de posição, tomando o traço dos campos que estão ali, e no espaço de momento como um traço dos operadores de aniquilação e criação, tudo bem? Bom, e unindo esse método de segunda quantização com o uso de mecânica estatística quântica, sei lá, eu quero trabalhar com ensemble canônico, com ensemble gran canônico, você precisa ter uma matriz de densidade que consiga corresponder ao ensemble que você está querendo tratar, e você usa todo esse ferramentário que eu dei para vocês. Vocês conseguem tanto partir só de matriz de densidade, quanto distribuição de Wigner, quanto segunda quantização, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, certo? Bom, se você quer fazer cálculos relativísticos, eu não vou abrir isso aqui porque eu já achei que ia ficar meio pesado. Você precisa usar uma teoria que seja Lorentz invariant, né? Porque você está tratando de cálculos relativísticos. Então você vai ter versões invariantes dos operadores de campo, dos operadores de criação e aniquilação. Você pode usar métodos funcionais para calcular propagadores e distribuição de partículas, ou você pode usar também o cálculo de seção de choque quando você tem espalhamento também, né? Quando você tem, por exemplo, você tem o choque de duas partículas, o colisão de duas partículas, vocês vão ter partículas que vão estar espalhando, né? Você consegue calcular essas distribuições de partículas a partir de seções de choque, tudo bem? E bom, eu era isso que eu queria apresentar para vocês. Aqui no final tem umas referências. Eu posso disponibilizar essas referências para vocês. E é isso. É... Isso aqui, todo esse ferramentário que eu apresentei aqui, ele é muito útil para a minha área, mas ele também é muito útil para qualquer coisa, assim. E como esse seminário ele é voltado para graduação, eu quis mostrar um pouco mais para vocês sobre o ferramentário que a gente utiliza sem puxar muito, assim, tudo bem? Mas foi isso. E, bom, eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e eu abro para perguntas agora. O que vocês acharam da apresentação? Foi boa? Foi ruim? Vocês estão querendo me matar porque eu não consegui aprender, que eu não consegui dar nada direito? Como é que estão as coisas aí? Foi bem da hora a apresentação. Bem da hora. Bem da hora mesmo. Eu curti. Bem interessante. Acho que eu consegui pegar a ideia central das coisas, que eu acho que é o mais importante. É que tem muita coisa, né? Aliás, É bastante informação. Mas da hora. eu imagino que vocês aqui estão indo para. Estão cada vez subindo na graduação, vão para pós-graduação também. Mas o número de coisas que você usa e vai aprender, ele cresce exponencialmente, certo? Bom, mais uma vez eu agradeço e
Bom, eu não tenho mais nenhum comentário para fazer. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, se vocês quiserem a apresentação da página. Se vocês quiserem discutir comigo, qualquer coisa, vocês podem discutir, certo? Acho que eu vou fazer, como é que fala? Como é que fala? Apresentar um pouco. Eu trabalho com a professora Frederic Grassi, né, no Instituto de Física da USP, no Departamento de Física e Matemática. Eu sou aluno de doutorado direto lá. Trabalho exatamente com esse método para estudar colisões de íons pesados. E se vocês tiverem interesse na área, podem me contactar. A gente mexe muito com simulação numérica também. Uma coisa que eu acabei não colocando nessa apresentação é que a gente faz simulações com fluidos relativísticos e calcula qual deveria ser as funções de correlação a partir dessas simulações com fluidos, justamente para a gente testar as nossas hipóteses e depois testar com modelos experimentais. O Murilo, ele quer fazer uma pergunta. Pode mandar, Murilo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Oh, deixa eu perguntar uma coisa, tipo, espero que não seja, sei lá, muito detalhado para você responder. Mas quando você falou daquela distribuição de probabilidade caótica e deu aquela expressão que depende de uma exponencial e tal, Uhum. tipo, por que que isso é caótico? Isso aí, Faz exatamente uma isso aí. média temporal dessa exponencial aqui. Exponenciais complexas elas normalmente somem, né? Sim. É mais ou menos essa ideia. Não exatamente. Claro que, enfim, tem coisas mais. Mas se você abre as contas, né? E essas coisas elas somem quando você toma médias temporais, né? Mas em geral é assim que você modela uma fonte caótica. Depende normalmente do argumento. Se você, por exemplo, colocar um argumento aqui que, sei lá, pode representar fontes coerentes também, e quando eu falo coerente, eu não estou falando coerente. Não estou falando de feixes coerentes, não. Estou falando de coerente da mecânica quântica mesmo. Você pode modelar também com exponencial, mas você coloca umas outras coisas aqui dentro, tudo bem? Mas, no mais, você precisa meio que abrir as contas. Mas, em geral, a expressão para fontes caóticas é assim, tudo bem? Você toma a média temporal sobre isso aqui some, tudo bem? Beleza. Uhum. Eu espero ter respondido sua dúvida, apesar de ter fugido um pouco. Alguém mais tem perguntas? Bom, se eu acho que ninguém tem mais perguntas, eu vou parar minha apresentação aqui, tá, pessoal? Só voltar aqui. E mais uma vez eu agradeço pela presença de vocês. Tem mais gente, eu já apresentei 2 vezes aqui nesse colóquio, e é a primeira vez que tem mais 5 pessoas nessa apresentação.